De volta ao estudo do Estatuto, nós agora vamos passar para o estudo dos direitos, vantagens e autorizações. São as vantagens de ser um servidor público. O que é que a lei reserva de vantagem? Como o servidor vai ser tratado diante de ocorrências na sua vida onde ele vai precisar de liberações. Então, aqui, primeiramente, nós vamos falar do cômputo do tempo de serviço, das liberações que não geram prejuízo para a aposentadoria e, em seguida, vamos abordar as licenças, as autorizações e as concessões. Me acompanhe, então, no quadro, a partir do artigo 67 da nossa lei. Cômputo do tempo de serviço. Tempo de serviço compreende o período de efetivo exercício das atribuições de cargo ou de emprego público. Período de efetivo exercício. Esse efetivo exercício vai ser, então, considerado para fins de obtenção de benefícios, inclusive de aposentadoria. É considerado de efetivo exercício férias. Servidor público tem direito a 30 dias de férias, assim como qualquer trabalhador, está previsto no Estatuto. Casamento, até 8 dias de liberação. Luto, até 8 dias, quando se tratar de cônjuge ou companheiro, parentes consanguíneos, afins ou por adoção até o 2º grau. Até o 2º grau são os parentes diretos, são os pais, filhos, irmãos. E luto até 2 dias se for tio ou cunhado. Tio ou cunhado fogem do parentesco de 2º grau. Na verdade, o tio aqui entra como 3º grau. O cunhado também como 2º grau, mas é um 2º grau por afinidade. Já que é o esposo ou a esposa do irmão. 2º grau, porém por afinidade, porque ingressa na família por meio do casamento. Também é considerado de efetivo exercício, ou seja, a pessoa mesmo fora tem aquele período computado, o exercício de outro cargo estadual comissionado, se for convocado para exercer outro cargo, ou para o serviço militar, o júri. Desempenho de mandado eletivo. O servidor pode ocupar cargo eletivo? Pode. Não precisa nem de estabilidade para poder concorrer a um cargo eletivo. Um mandado eletivo, isso aqui, deixa eu colocar no quadro, está previsto no artigo 38 da Constituição Federal de 1988, que diz que servidor público pode sim, mesmo antes da estabilidade, concorrer ao mandato eletivo, nas seguintes condições. Se o mandato for para o cargo de vereador, se for eleição para vereador, e houver compatibilidade de horário, somente se houver compatibilidade de horário, essa regrinha só vale para vereador. Havendo compatibilidade de horário, o vereador pode acumular o cargo, o mandado eletivo de vereador, mais o seu cargo público, seja lá qual for. Se por acaso ele não quiser acumular, ele ainda tem o direito de optar pela remuneração mais conveniente. Optar pela remuneração que lhe for mais conveniente. Já para o cargo de prefeito, não é permitido a acumulação. Porém, admite-se o direito de opção. Terá o direito de optar pela remuneração mais conveniente. Para os demais cargos de âmbito estadual, federal ou distrital, não é possível nenhuma coisa nem outra. Então, para governador, presidente da República, consequentemente o vice, para deputados estadual, federal e para senadores, o que vai acontecer? Não é possível nem compatibilizar o horário com a acumulação de cargos e nem optar pela remuneração. Ocorrerá o afastamento obrigatório do exercício do cargo, enquanto o servidor estará cumprindo o mandado eletivo. Afastamento obrigatório do cargo público. Afastamento não significa dizer que ele perdeu o vínculo, não. Pelo contrário, o cargo fica esperando por ele. Todo o período de afastamento, em qualquer situação que for, para exercício de mandado eletivo de qualquer desses cargos,
todo o afastamento é computado como se estivesse em exercício. Então, de repente, eu sou eleita vereadora, passo 4 anos fora, depois prefeita, mais 4, 8, já estou 12 anos afastada. Deixei meu cargo público lá, guardadinho, me esperando. Uma vez prefeita, fui eleita governadora, depois fui eleita deputada, senadora, presidente. Eu posso passar 20, 30 anos fora e o meu cargo público fica me esperando. Todo o período de afastamento é computado como se eu estivesse em atividade. Para fins de aposentadoria, inclusive para fins de promoção por antiguidade, não por merecimento. Então, mais uma vantagem aqui atribuída a qualquer servidor público. Aqui não é só estadual não, porque essa previsão está contida na Constituição Federal, que vai tratar de regras funcionais aplicadas não só ao servidor federal, mas também estadual, municipal e distrital. Então, diante dessa regrinha, voltamos lá para o cômputo do tempo de serviço. Desempenho de mandado letivo, todo o período é computado como se o servidor estivesse em atividade, todo o período. Exercício de cargo ou atividade de direção ao governo, licença em razão de acidente de trabalho, agressão não provocada ou doença profissional, licença especial, gestante, doença, afastamento para missão, 15 dias para mudar de sede, quando o servidor for removido de ofício, prisão de funcionário absolvido por sentença transitada em julgado, se restar comprovado que ele era inocente, e o período de disponibilidade, que é quando o servidor fica em casa, recebendo remuneração proporcional, aguardando uma vaga. Esse período é, sim, também computado para fins de vantagens de aposentadoria, entre outros. É chamado de efetivo exercício. Muito importante esses detalhes aqui do efetivo exercício. Por quê? Porque garante ao servidor que o cargo vai estar esperando por ele, ou que todo o período de afastamento é computado para sua futura aposentadoria ou obtenção de outros benefícios. E assim, dando continuidade às nossas vantagens, estabilidade e vitaliciedade, que nós já discutimos anteriormente de uma forma mais superficial. Vamos só relembrar aqui. Servidor é aprovado em concurso público, então o candidato aprovado, ele aguarda a homologação do concurso público. Uma vez homologado, qual é o próximo passo? Uma vez homologado, o próximo passo é aguardar a nomeação. Nomeação que consiste em forma de provimento originário, já que trata do primeiro vínculo que esse servidor vai ter com o serviço público. Uma vez nomeado, ele não é obrigado a comparecer para a posse, mas se ele quiser, tem que comparecer para a posse no prazo de 30 dias, podendo a posse se dar por procuração. Pode ainda solicitar o adiamento dessa posse por até 60 dias. Agora, na hora que ele toma posse, ele se compromete. Ele vai passar a ter deveres, direitos. Ele se compromete porque ele se torna servidor, ele se investe no cargo público, tanto que a posse é conhecida como investidura. Mas ele tem que começar a trabalhar. Na posse gera um vínculo. Mas aí ele vai ter um prazo de 30 dias, de até 30 dias para entrar em exercício. Exercício que é personalíssimo, não se entra por procuração. Entrou em exercício, bom, aí ele começa a ser servidor e ele vai começar a ser avaliado para saber se ele de fato corresponde às expectativas do cargo. Vai ser avaliado por um período de 3 anos. Nós vimos anteriormente aqui na lei. O estágio probatório se dará no triênio. Após 3 anos, vão fazer uma análise do trabalho que ele desenvolveu naqueles 3 anos e aí ele vai adquirir a sua estabilidade. Diferente da vitaliciedade, com certeza. Primeiro que não é qualquer um que pode se tornar vitalício. Vitaliciedade é exclusivo de cargos de magistrados, que são juízes, promotores, juízes, desembargadores e ministros. Membros do Ministério Público, que são os promotores de justiça, os procuradores de justiça. E os membros dos tribunais de contas, que são os conselheiros e os ministros. Vitaliciedade que não precisa de 3 anos, apenas 2 anos. E no primeiro grau, na primeira instância, porque se dará imediatamente com a posse no âmbito dos tribunais. E assim, voltando para o quadro, estabilidade é o direito que adquire o servidor efetivo, não existe estabilidade para comissionado ou temporário. É o direito que o servidor efetivo adquire de não ser exonerado ou demitido, a não ser por sentença judicial ou
inquérito administrativo, em que lhe tenha sido assegurada a ampla defesa. Então, só vai sair por sentença ou inquérito. O artigo 41 diz quais são as formas de perda da estabilidade para o servidor estável. Artigo 41 da Constituição Federal. Vamos colocar aqui que ele é importante. Artigo 41 da Constituição Federal de 88. Hipóteses de perda do cargo do servidor estável. Hipóteses de perda do cargo. Situações excepcionais. Porque ele já é estável. Servidor civil. Primeira hipótese, sentença judicial. Vai passar por um processo judicial e vai ser proferida uma sentença determinando a perda do cargo. Segunda, processo disciplinar, processo administrativo disciplinar, onde ele colocou ali a sindicância, onde será garantida ao servidor os direitos ao contraditório e a ampla defesa. E ainda temos a inabilitação em avaliação periódica de desempenho, sendo que essa avaliação periódica de desempenho será realizada na forma da lei. E até o presente momento ainda não temos essa lei. Então não tem como aplicá-la. Avaliação periódica de desempenho na forma da lei. Uma quarta espécie de perda, forma de perda do cargo do estável, seria excesso de despesa com pessoal. Está previsto na lei orçamentária, não está previsto no artigo 41. Mas vou colocar aqui para ficar mais completo. Excesso de despesa com pessoal. Aqui seria uma situação raríssima. A administração não tem como arcar com salário, ela poderia excepcionalmente demitir aquele servidor. Ou seja, ele perderia o cargo, não seria nem uma demissão, uma exoneração. Perderia o cargo por excesso de despesa com pessoal. Mas, para tanto, tem toda uma regrinha a ser cumprida. Primeiro, não pode mexer imediatamente com o servidor estável. Primeiro, a administração pública, diante desse excesso de despesa com pessoal, diante da impossibilidade que ela tem de arcar com a folha de pagamento, ela teria que, primeiramente, se desligar do sem vínculo. Os terceirizados, comissionados, aqueles que não têm vínculo efetivo. Dando certo, ok. Se não der certo, ela passa para os vinculados, os concursados que ainda não possuem estabilidade. E somente em último caso é que ela mexeria com os estáveis. E ainda assim, pagando a eles uma indenização e tornando o cargo vago por um determinado período de no mínimo 4 anos. Portanto, é uma situação excepcional e nem está no artigo 41, está na lei orçamentária. Só estou colocando aqui no quadro para que fique mais completo a sua compreensão acerca das possibilidades de perda do cargo do servidor estável. Voltando então para o nosso quadro, temos aqui as situações de perda da estabilidade. A estabilidade se dará após 3 anos, é um triênio. 3 anos de efetivo exercício no serviço público, conforme a alteração proveniente da emenda 19 de 98. A lei estadual original menciona apenas 2 anos, mas hoje, já com alterações, ela fala em triênio. E a vitaliciedade? É algo mais que a estabilidade, pois consiste na entrega do cargo do servidor ocupante, de modo que este se aposenta e leva consigo o cargo. E o funcionário só perderá o cargo vitalício em virtude de sentença judicial. Já a estabilidade pode ser perdida por meio de sentença, de processo disciplinar, inabilitação na avaliação de desempenho e ainda a hipótese prevista na lei orçamentária. Se for vitaliciedade, é algo que só se perde por meio de sentença. Daí uma segurança maior. E aqui não se fala em 3 anos para obtê-la, mas são somente 2 anos ou imediatamente com a posse. Se for nos tribunais superiores, se dará de forma imediata com a posse. Então, assim, vimos as diferenças entre esses 2 institutos.
Disponibilidade. Disponível, já vimos que é aquele que vai para casa recebendo remuneração proporcional, haja vista que o seu cargo ou órgão ao qual ele pertence foram extintos, por algum motivo foram extintos. O que é que diz então a nossa lei sobre a disponibilidade? É o afastamento de exercício de funcionário estável em virtude da extinção do cargo ou da decretação de sua desnecessidade. Uma vez extinto o cargo ou declarada a desnecessidade, o servidor fica em disponibilidade, percebendo apenas remuneração proporcional. O aspecto mais importante aqui é para o fato de que a remuneração recebida pelo servidor será proporcional durante o período que ele fica afastado. E esse período é computado como se ele estivesse em atividade para fins de obtenção de benefício, inclusive para fins de aposentadoria. E as férias, que também é direito do servidor, que também é computado para todos os efeitos, para fins de benefícios, que é que diz a nossa lei, que acompanha aqui no quadro. O funcionário gozará 30 dias de férias por ano, sejam consecutivos ou não, de acordo com a escala organizada pelo dirigente da unidade em que trabalha. Ele não pode gozar por ano mais de 2 períodos de férias, porque só pode acumular um único período. E muito importante essa última observação. É proibido, vedado, levar à conta de férias qualquer falta ao serviço, devendo tais ausências, caso não tenham sido justificadas, serem descontadas da sua remuneração. Então, o que é que não se admite? Não se admite aquela possibilidade de que o servidor falte e peça ao chefe para descontar as faltas em suas férias. Não existe nada disso. Servidor faltou, desconta a remuneração, desconta o dia trabalhado. Não existe essa possibilidade de dizer, chefe, desconta aí nas minhas férias. Simplesmente, férias é férias. Tá bem? Portanto, observação importante. Prosseguindo. Aí sim, passamos para as vantagens que chamamos de licenças, afastamentos e concessões. Antes de mostrar todas elas aqui, porque são muitas informações que nós vamos ter que discutir, não só nesta aula como na próxima, já que tem outros aspectos dessas vantagens, eu quero diferenciar aqui com vocês. Então, me acompanhe no quadro para mostrar as diferenças entre licenças, afastamentos e concessões. São liberações concedidas aos servidores por algum motivo, alguma necessidade. Então, temos as licenças, afastamentos. As licenças são decorrentes de alguma alteração na vida do servidor que vai exigir que ele se licencie para solucionar aquele problema. Os afastamentos serão para exercer o mandado eletivo, para estudar fora. E ainda temos as concessões, que são liberações rápidas. Horário especial para um servidor estudante, no caso de luto, os 8 dias ou 2 dias, se for tio ou cunhado. Casamento, 8 dias. Portanto, aqui nós vamos ter que dividir essas vantagens em 3 grupos. Licenças, afastamentos e concessões. Voltando aqui para o quadro. As licenças estão previstas entre os artigos 80 e 86. Pelo menos a parte geral, tratando dessas licenças. Depois, nós vamos ter uma abordagem sobre cada uma delas. Licença para tratamento de saúde, acidente no trabalho, motivo de doença na família, gestante, serviço militar obrigatório, acompanhar o cônjuge. Em seguida, as autorizações. Autorizações aqui, que nós chamamos também de afastamentos, com ou sem prejuízo dos vencimentos. E, por fim, nós vamos ter ainda, depois dos afastamentos, as concessões, que são aquelas liberações mais rápidas, para que em seguida possamos passar para as retribuições pecuniárias. Então, com essa apresentação aqui, eu posso identificar cada uma dessas espécies. Vamos falar então de licenças, afastamentos, também conhecidos por autorizações, e as concessões, que são as liberações mais rápidas. Vamos começar pelas licenças. Observações gerais sobre elas, contidas nos artigos 80 e 86.
Poderá ser determinada ou prorrogada de ofício, quando for do interesse da administração, ou a pedido. Você pode estar pensando assim, licença de ofício? E não é o próprio servidor que pede? Bom, regra geral, a licença é a pedido do servidor. Mas ela também pode ser de ofício. Quando a administração tiver que se colocar na condição de gestora e ela vai impor que o servidor se licencie. Por exemplo, em razão de uma doença contagiosa que o servidor possui, mas ainda assim ele continua indo trabalhar. Cabe, então, à administração pública buscar a licença compulsória daquele servidor, obrigar o servidor a se licenciar, porque senão ele vai estar causando prejuízo ao grupo de colegas. Portanto, licença de ofício ou licença a pedido. O ocupante de cargo em comissão, mesmo que não titular de cargo efetivo, ele terá direito a alguns tipos de licença. Somente licença para tratamento de saúde, licença em razão de acidente de trabalho, motivo de doença na família e a gestante. Os demais ele não tem direito porque ele não é servidor vinculado ao quadro, ele é apenas comissionado. Continuando, a licença, vejam que não titular de cargo efetivo, tá? Comissionado não titular, porque nós aprendemos que comissionado tanto pode ser alguém do quadro efetivo como alguém de fora. Lógico que se ele for alguém do quadro efetivo, ele vai ter direito a todas. Eu disse que quando não for, é que só vai ter direito a essas 4. Tratamento de saúde, em razão de doença na família, em razão de um acidente, licença gestante. Outra observação, a licença poderá ser determinada ou prorrogada de ofício a pedido. Da mesma forma que ela é pedida, ela pode ser prorrogada. O pedido de prorrogação deverá ser apresentado antes de finalizada a licença. E se for indeferido, contar-se-á como licença o período compreendido entre a data do término e a do conhecimento oficial do despacho. Porque pode ser que o servidor esteja licenciado, a licença acabe, mas antes ele pediu a prorrogação e demorou a sair a resposta. Se a resposta for negativa, retroage. Na verdade, o período que ele ficou sem trabalhar é computado. É como se ele tivesse licenciado. Aí ele terá que voltar imediatamente ao seu exercício funcional. Desse modo, vamos passar para a primeira espécie de licença. Licença para tratamento de saúde do próprio servidor. Artigos 88 a 98. Dependerá de inspeção médica. Fica aqui a figura da licença compulsória que nós já explicamos. É a licença obrigatória. Também chamada de licença de ofício. No curso de licença, o funcionário abster-se-á de qualquer atividade remunerada. Não pode ter atividade remunerada, sob pena de interrupção imediata da licença, com perda total dos vencimentos, até que reassuma o exercício. Então, no curso da licença, não pode exercer atividade remunerada. Outra observação, outra espécie de licença, acidente de trabalho. Assim como motivo de doença na família. Aqui não é doença do servidor, é na família. Depende de inspeção, só será deferida em caso de parentes diretos, até 2º grau, até do 1º grau. Pais, filhos, cônjuge não separado ou companheiro. Aqui não entram os irmãos, então são os parentes diretos. Parentesco, direto, imediato. O licenciado perceberá vencimentos integrais por um período de até 6 meses. Após, não fará jus ao vencimento. Agora, se ele quiser, ele pode sim ficar licenciado acompanhando o seu parente por um período de até 4 anos, desde que ele contribua por fora para o Sistema Único de Previdência do Estado, SUBSEC. Agora, veja a diferença. Nos 6 primeiros meses, ele fica licenciado, isso porque ele vai provar que a presença dele é essencial para que aquele paciente possa se recuperar. Porque aqui vai ter a visita de um assistente social, que vai checar se realmente o paciente, o parente está adoentado, se o acompanhamento daquele servidor é necessário e justifica a sua licença. Se der tudo ok, nos 6 primeiros meses, remunerada integralmente. Depois disso, sem remuneração. Sem remuneração, sem contribuição previdenciária. Então, é um período que não é computado para fins de futura aposentadoria, salvo se o servidor optar
por fazer o recolhimento previdenciário mesmo sem receber o seu benefício, sem receber o seu salário. Qual é o percentual? 33% incidente sobre o valor de sua última remuneração para o SUPSEC, o Sistema de Previdência do Estado. É muito alto o percentual, lembrando principalmente que o servidor não estará trabalhando, então não estará recebendo remuneração. E ele pode fazer isso por um período de até 4 anos. Então, destaque aqui para essa possibilidade de contribuição. E a licença que também permite-se ao comissionado sem vínculo é a gestante, que hoje sempre foi de 120 dias, 4 meses, e hoje nós temos um elastecimento por mais 60 dias. Hoje, então, 6 meses de licença gestante, servidora. Ciente de que, com o nascimento da criança, é que ela vai solicitar o elastecimento por mais 60 dias. E durante o período que ela estiver licenciada, esses 60 dias a mais, a servidora não pode exercer outra atividade laboral e nem pode colocar a criança em creche ou pré-escola. É um período que ela precisa estar com o filho, daí a vantagem concedida por lei. Portanto, 4 licenças, vamos aqui para o quadro. 4 licenças. Licença saúde do servidor. Licença para acompanhar um parente doente, então saúde na família. Acidente de trabalho. Acidente laboral. E a licença maternidade, licença gestante. Essas são deferidas, inclusive, ao comissionado. Depois temos licença para o serviço militar obrigatório. Se ele for convocado, ele tem que ir com vencimentos integrais. Uma vez desvinculado do serviço militar, desincorporado, ele tem 30 dias para retornar ao serviço. Licença para acompanhar o cônjuge. O cônjuge foi deslocado, o servidor quer acompanhar, sem direito a vencimento, a requerimento, depende de requerimento instruído, admitida a renovação, independente de reassunção do exercício. Então, é por prazo indeterminado. Mais 2 aqui, então, importantes. Serviço militar e acompanhar o cônjuge. Acompanhamento do cônjuge, sem remuneração, porque ele está apenas acompanhando o cônjuge que foi deslocado para outro ponto do país, ou para fora do país. E assim temos todas as nossas licenças. Falamos sobre todas elas com características próprias. É importante saber qual é remunerada, saúde do servidor, na família só até 6 meses, acidente laboral, maternidade também por 6 meses, serviço militar integral e acompanhamento do cônjuge é sem remuneração. Muito importante saber as características e as espécies. Na próxima aula, eu darei continuidade a esse mesmo assunto, falando ainda dos direitos e vantagens. Aí sim nós vamos estudar as autorizações e as concessões para podermos passar para o estudo das retribuições pecuniárias conferidas ao servidor em razão do exercício do cargo. Muitíssimo obrigada e até o nosso próximo encontro.